Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre As Esculturas Sem Cabeça, que é um mangá do Junji Ito que reúne 12 contos publicados originalmente entre novembro de 1990 e fevereiro de 1992. Ou seja, seguindo aqui a cronologia dessa leva de publicações de mangás do Junji Ito aqui no Brasil ao longo desses últimos anos, sobretudo pela editora Pipoca Nanquim, nós temos o seguinte: tudo começa aqui com Tomie, em 2 volumes, que reúne textos publicados entre 87 e o ano 2000. Depois nós temos aqui Morada do Desertor, que vai de 87 a 1990. Aí viemos para As Esculturas Sem Cabeça, que, como eu disse, reúne textos que vão de 90 a 92. Seguindo, então, nós temos aqui O Beco, que vai de 92 a 93. O Encanamento que Geme, que vai de 93 a 94. Cidade das Lápides, que vai de 94 a 97. E nesse meio tempo nós também temos aqui As Egocêntricas Maldições de Souichi, que reúne contos publicados originalmente entre 1991 e 1995. Mas enfim, dos 12 contos publicados aqui então em As Esculturas Sem Cabeça, só 2, que são Disco Velho e Calafrios, haviam sido publicados aqui no Brasil antes, nessa coletânea chamada justamente Calafrios, sobre a qual já tem vídeo no canal. Inclusive, se não me falha a memória, naquele meu vídeo eu já falei desses 2 contos, então não vou falar deles aqui de novo. Aí sobrariam então 10 contos inéditos aqui das Esculturas Sem Cabeça. Desses 10 eu tinha planejado falar sobre apenas 5, mas aí eu fiquei com tanta dúvida sobre quais escolher, que eu resolvi expandir um pouquinho disso e vou falar então sobre 8 desses 10 contos inéditos aqui de As Esculturas Sem Cabeça. E eu vou começar falando justamente sobre o primeiro conto deste mangá, que se intitula Fio Vermelho do Destino. Ele é um conto que foi publicado em novembro de 1990 e ele parte de uma premissa muito parecida com aquela de um outro conto do Junji Ito, que é Os Longos Cabelos do Sótão, que foi publicado em novembro de 1988 e que depois aparece aqui em Morada do Desertor. Isso porque em ambos os contos nós temos situações de término de relacionamentos. No caso lá do conto de 88, a gente acompanha a perspectiva feminina, ao passo que aqui neste conto de 1990, a gente acompanha a perspectiva masculina. E esse rapaz aqui, que é o protagonista do conto, está tendo de lidar não só com o fato de ter saído de um namoro, e isso é bastante doloroso por si só, como também ele tem de lidar com algo muito mais estranho que começou a lhe acontecer, porque do dia para a noite surgiram pontos feitos com linha vermelha em vários lugares do corpo dele. Os amigos e os professores pensam que ele está se mutilando e que esses pontos são, na verdade, pontos médicos, né, que algum médico deu ali para poder fechar o buraco de alguma ferida, coisa do tipo. Por outro lado, quando essa situação vai se tornando cada vez mais complicada, esse rapaz vai ao médico e esse médico pensa que esses pontos, na verdade, são algum tipo de reação da pele, algum tipo de alergia desconhecida que esse rapaz está manifestando. Mas quem mata a charada sobre toda essa situação misteriosa é o avô desse rapaz, que diz que aquilo se parece com um antigo costume conhecido como a faixa dos 1000 pontos. Essa faixa dos 1000 pontos, segundo esse avô, era entregue aos soldados como sinal de boa sorte, e esses 1000 pontos eram costurados com linha vermelha pelas mulheres da região, ou seja, quase como se alguma coisa ou alguém estivesse tentando proteger esse rapaz depois dessa situação do término do relacionamento dele. Agora, para você saber como todas essas coisas se conectam, aí você vai ter que ler o conto. O segundo conto sobre o qual gostaria de falar um pouquinho com vocês se intitula Ponte. É um conto publicado em março de 1991 e ele é um baita de um conto de fantasma. É um dos melhores do Junji Ito, diga-se de passagem. A protagonista desse conto é uma moça que está indo visitar a avó
E essa avó é uma senhora que viveu a vida toda morando em uma mesma casinha, de modo que ela sempre foi muito conhecida por todo mundo da região. Só que no presente da narrativa, essa vila na qual mora a avó da protagonista está praticamente abandonada e tudo leva a crer que a única pessoa viva ali naquele lugar é a avó da protagonista, é justamente essa senhora. O que não significa que ela seja a única pessoa que esteja morando naquele lugar, uma vez que os fantasmas dos mortos da região ainda estão vagando pelas ruas dessa vila, principalmente perto da ponte, que é o lugar da vila onde mora a avó dessa protagonista. Essa senhora mora em uma casa que fica de frente para essa tal ponte da cidade. A predileção desses fantasmas por essa ponte em específico se deve ao fato de que havia ali naquela região o costume de, ao invés de enterrar os mortos, colocar os cadáveres em barcos e fazer uma espécie de velório a céu aberto enquanto esses barcos iam navegando pelo rio. E eventualmente alguns desses barcos acabavam virando e o cadáver caía no rio e ficava lá no fundo para sempre, né? E esse costume acaba então sendo muito relevante para o presente dessa narrativa, mas aí eu não vou dizer mais nada a não ser isso, que é um conto bastante interessante com imagens muito curiosas. Bom, outro texto do qual gostei bastante aqui se intitula Colmeia, ele é de maio de 1991 e aborda um tema que aparece com alguma frequência nos quadrinhos do Junji Ito, que é a existência de personagens obcecados por alguma coisa. No caso do protagonista desse conto aqui, a obsessão dele é com colecionar colmeias vazias. E para isso esse rapaz tem toda uma técnica para matar as abelhas sem danificar, ou pelo menos para expulsar as abelhas sem danificar a estrutura da colmeia. Porém, um belo dia, esse rapaz encontra um menino que parece conseguir controlar as abelhas por meio do pensamento. E esse menino, ele mora em uma caverna onde estão várias colmeias de um tipo raro de abelhas. E uma vez que esse protagonista é obcecado por essa coleção que tem, ele vai fazer qualquer coisa para poder conseguir novas colmeias para colecionar. E aí como se dá essa relação entre os dois personagens, para você saber disso você vai ter que ler o conto. Mas enfim, que é outro texto muito, muito interessante também. Então veja, né? Aqui nesse mangá nós temos vários elementos que depois voltariam retrabalhados na obra do Junji Ito. Essa questão do fantasma, essa questão da obsessão, esse ambiente escolar, pensando lá no fio vermelho do destino, né? Essa questão de um relacionamento que se desfaz, são coisas que aparecem com bastante frequência na obra do autor. Assim como também é muito frequente na obra do autor essa ideia de personagens que chegam a uma cidade desconhecida e na qual eles acabam se deparando com eventos estranhos. É justamente isso o que acontece no conto intitulado Cidade dos Mapas. É um conto que foi publicado em junho de 1991. E ele me fez lembrar bastante, é claro, de um outro conto do Junji Ito, que é o conto que dá título aqui ao Cidade das Lápides, que seria, então, publicado em julho de 1994. E aí, como aqui nesse conto de 94, em Cidade dos Mapas, a gente acompanha dois personagens que chegam a uma cidade muito estranha. E a estranheza dessa cidade é a seguinte: nela há mapas por todo lado, porque aparentemente o senso de direção dos moradores dessa cidade é péssimo. E não só isso, porque quanto mais tempo você passa naquela cidade, menor a sua noção geográfica também. Então, mesmo uma pessoa que tem um senso de direção muito bom, se essa pessoa passa muito tempo nessa cidade, esse senso de direção vai diminuindo conforme passa o tempo. E aí, como se não bastasse tudo isso, esse casal de protagonistas acaba se envolvendo em um problema muito sério depois que eles roubam sem querer um tesouro que aparentemente pertence a todos os moradores dessa cidade.
E aí, por conta disso, por conta desse mal entendido, esses dois personagens têm que sair ali dessa cidadezinha sem chamar a atenção de ninguém. A vantagem desse casal é que o rapaz tem um senso de direção muito bom, inclusive eu me identifiquei muito com ele, porque ele passa por uma rua e só por passar por aquela rua ele já vai decorando muito facilmente o caminho, e eu consigo fazer isso também com relativa tranquilidade. Mas a desvantagem é que quanto mais tempo eles passam nessa cidade, maior as chances de se perder por lá. Então, assim, esse rapaz, ele tem que ir rápido para a rodoviária, mas ao mesmo tempo ele não pode ir pelo caminho que já é conhecido, porque por esse caminho estão os moradores da cidade procurando pelos ladrões do tesouro. Então eles têm que encontrar um outro caminho para chegar na tal rodoviária. Só que aí o problema é que quanto maior o tempo que eles passam ali naquelas ruas, mais difícil fica para poder traçar uma rota de fuga satisfatória. Então é um conto bastante claustrofóbico, por mais que ele se passe em um lugar aberto. E aí nós temos, é claro, o conto que dá título aqui ao volume. Ele é um conto de julho de 1991 e ele se passa com um grupo de estudantes. Então veja novamente esse ambiente escolar. E essa escola onde se passam as ações do conto tem um departamento de artes que fica em um prédio que está meio abandonado. O professor desse departamento de artes é muito famoso por fazer esculturas sem cabeça. E a justificativa dele para isso é no mínimo interessante, porque segundo esse professor, o rosto das pessoas retratadas na história da arte quase sempre não tem expressão nenhuma. Então, se é assim, se você vai fazer um rosto sem expressão, para que você vai fazer um rosto no fim das contas? Então, segundo ele, fazer escultura sem cabeça é uma maneira muito mais inteligente de produzir arte. Acontece que, às vésperas de uma grande exposição dessas esculturas sem cabeça, que são a marca estilística do sujeito, esse tal professor acaba sendo assassinado de um modo bastante violento, e uma das alunas desconfia de um colega de sala que teria sido a última pessoa a ver esse professor com vida. Então esse daqui é um conto que é quase de investigação mesmo, enquanto essa menina tenta decidir se o colega de sala tem ou não culpa nessa morte do professor. Então é um conto bastante interessante. Outro texto que também se passa nesse ambiente escolar é o conto intitulado Vida Curta. Ele foi publicado em setembro de 1991. E aí, como eu disse antes no começo desse vídeo, de 1987 até os anos 2000, o Junji Ito estava publicando a série de contos que faria parte lá então da saga da Tomie. E de vez em quando, nesse meio tempo, o autor escreveu alguns contos que trazem algumas questões que são caras a esse universo da Tomie. Então, por exemplo, aqui deixa eu pegar novamente o livro. Aqui em Morada do Desertor, por exemplo, existe um conto chamado Ladra de Rostos. E nesse conto, uma moça consegue roubar a aparência das mulheres que ela acha bonitas. E essa ideia de roubar a beleza, de modificar a aparência, aparece também neste conto aqui do Escultura Sem Cabeça, intitulado Vida Curta, porque nele tudo se passa em uma escola na qual as meninas feias vão aos poucos ficando bonitas, meio que por osmose, depois de se aproximar das beldades ali da sala. Só que o problema é que, como o título do conto sugere, essa beleza não dura muito tempo, já que a vida dessas meninas é curta demais, e dias depois de ficarem completamente bonitas, essas moças acabam morrendo de um jeito mais ou menos inexplicável. Então, é quase como se a beleza aqui fosse algo negativo, fosse uma doença que vai se espalhando por essa escola conforme vai contagiando essas várias meninas. Então, um conto bastante interessante por conta disso. E veja, essa ideia de uma beleza nociva é a base do arco narrativo lá da Tomie, né? Mas enfim, outro texto que eu achei incrível é aquele intitulado Espantalho, é um texto de dezembro de 1991, e esse conto fala sobre
o modo como as pessoas lidam com o luto. Tudo começa depois que um pai, que está ali muito triste pela morte da filha, resolve colocar um espantalho no túmulo dela. E ele faz isso para meio que espantar o noivo da moça, que segundo esse pai, era o verdadeiro culpado pela morte precoce dela. Só que dias depois, esse espantalho que foi fincado ali no túmulo da moça, vai ganhando as feições da morta. Ele fica cada vez mais parecido com a morta. De modo que essa história muito estranha se espalha e as pessoas começam a ficar cada vez mais obcecadas com essa ideia de permanecer tendo algum tipo de contato com cadáveres. Então, que essas pessoas, com cadáveres não, né, mas com seus entes queridos. Então, o que essas pessoas fazem é o seguinte, elas fincam vários espantalhos nesses túmulos, de modo a continuar tendo contato com essas pessoas que já morreram. O que é muito bizarro, diga-se de passagem, mas, por outro lado, de certa maneira, isso faz com que esse conto toque nessa questão do luto, né, que é uma questão que também apareceu já em outros textos do Junji Ito. No próprio Cidade das Lápides, aquela ideia de que em uma cidade os mortos viram as próprias lápides, de certo modo, isso é um jeito de falar da questão do luto, né? Mas enfim. E aí o último conto sobre o qual eu vou comentar aqui, das Esculturas Sem Cabeça, é o conto que encerra este mangá e que se intitula Bilhete Suicida. É um conto de fevereiro de 1992. E aí veja bem, como vocês sabem, eu não sou um grande conhecedor da cultura japonesa, mas uma coisa que eu já notei, não só aqui por conta dos mangás do Junji Ito, mas também pelas poucas coisas japonesas que eu já consumi na minha vida, uma coisa que eu percebi já é que o tema do suicídio tem um peso cultural diferente no Japão, né? E já não é o primeiro conto que eu leio em que o Junji Ito aborda esse tema do suicídio. Neste caso aqui, desse conto de fevereiro de 92, nós acompanhamos a história de uma família que está processando o fato de que a sua filha adotiva cometeu suicídio. E ela teria feito isso justamente depois de descobrir que era adotada, o que leva a crer que esse teria sido o real motivo pelo qual ela se matou. Só que no bilhete de suicídio, essa moça amaldiçoa alguém e os personagens julgam que esse alguém faz parte da família. Tanto é assim que, dias depois do enterro dessa moça, o fantasma da menina começa a aparecer na casa. E assim, ou seja, mais um conto de fantasmas, e é muito interessante porque as pessoas encaram, é claro, as pessoas ficam com medo porque o fantasma está ameaçando elas. Mas ao mesmo tempo é muito interessante porque as pessoas acham aquilo normal. Então elas começam a ouvir um barulho na casa e falam, é o fantasma da menina que voltou. Como se fosse assim, terça-feira, 4 horas da tarde, hora de, sei lá, tomar um café. Sabe? Então assim, é muito interessante o modo como esses personagens aqui lidam não só com esse tema do suicídio, mas também com essa ideia mais ampla da morte, de fantasmas, desse contato com o outro mundo. Então, por conta disso, eu acabei incluindo esse conto aqui também nessa minha lista de comentários, certo? Enfim, então fica aqui a recomendação de mais um mangá do Junji Ito. Eu vou só esperar que se publiquem algumas outras coisas do autor aqui no Brasil, para eu poder fazer aquele vídeo com os meus 13 contos favoritos do autor, né? E assim, eu tenho munição para fazer, quem sabe até uma trilogia de vídeos nesse mesmo estilo, mas isso é história para um outro pôr do sol, certo? Se você quiser, eu vou deixar na descrição o link para uma playlist onde constam já esses meus outros comentários sobre a obra do Junji Ito, não só sobre esses mangás que eu comentei aqui, mas também sobre vários outros. E deixarei, por fim, o link para o meu perfil no Apoia-se. Assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho aqui no YouTube, basta você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Para você que já ajuda, fica o meu agradecimento. E para você que quer ajudar, mas que não pode ou não quer fazê-lo financeiramente, basta você mostrar para o algoritmo aqui da plataforma que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta esse vídeo, compartilhe, comente, etc e tal, certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.